Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Passeio Sem Dúvidas. Hoje vamos resolver uma questão do Enem 2017 que fala o seguinte: um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo PT igual a A mais B vezes o cosseno de KT, em que A, B e K são constantes reais positivas e T representa a variável em tempo medida em segundos. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas pressões máximas. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados: pressão máxima 120, pressão mínima 78 e número de batimentos por minuto 90. A função P obtida por esse cientista ao analisar o caso específico foi qual? Galera, nós sabemos que é uma função cosseno, né? Porque foi dita lá no enunciado. Uma função cosseno escrita da seguinte forma. E aí ele fala algumas coisas ao longo do texto, e uma delas eu sublinhei aqui para que a gente relembre a respeito das funções cosseno, tá? Quando ele fala assim, ó, um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Galera, para quem não lembra, a função cosseno, ela parte do cosseno de zero, né? Que a gente sabe que o cosseno de zero vai ser 1. Então, ela parte daqui de cima. Aí, depois, ela vai para o cosseno de 90, que é zero. Depois, ela desce para o cosseno de 180, que é menos 1. E, por fim, ela vem para o cosseno de 270, que também é zero. E finaliza no cosseno de 2π, que é o mesmo que o cosseno de zero, que é 1. O que é que eu quero dizer com isso? Quando ele fala assim, o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Pressão máxima está aqui, pressão máxima está aqui. Quando ele fala duas sucessivas pressões máximas, ele está falando exatamente do período. Beleza? Então, eu só quero que vocês fiquem guardando essa informação aí para que a gente use ela um pouquinho mais na frente, ok? Lembre que o tempo que demora para ele sair do máximo, ou melhor dizendo, né, para ele passar pelo máximo e depois voltar, né, pro começo de novo, então sair do máximo e voltar para o máximo, é justamente o tempo, né, chamado de período, tá? Beleza. Aí o que que a gente sabe? A gente sabe que essa função, ela vai ter um valor mínimo e um valor máximo, né? Se ela for escrito da seguinte forma, A mais o cosseno mais B vezes o cosseno de K vezes T, isso aqui vai ser igual, isso aqui vai ser igual ao meu valor máximo, é a minha pressão máxima. Se por algum acaso ela for escrita como A menos B vezes o cosseno de K T, desculpe, pessoal, o máximo é 120, tá? Aqui é 120. Se ela for escrita como A menos B cosseno de KT, eu vou ter 78, que é a minha pressão mínima. Mas, professora, por que que ficou mais e aqui ficou menos? Porque tudo vai depender desse valor aqui dos parênteses, tá? Que é justamente aquele gráfico que eu mostrei a vocês. A depender desse valor, eu vou ter a minha pressão máxima ou eu vou ter a minha pressão mínima, tá certo? Então, é esse valor
quem determina se essa pressão aumenta ou se essa pressão diminui, ok? E aí, a partir disso aqui, eu consigo montar um sisteminha e resolvendo pelo método da adição, elimino esses dois termos e fico com 2A igual a 198. E dividindo 198 por 2, a gente descobre que A vale 99. Beleza? Então, aí a gente já sabe que se o A vale 99, eu posso entender o seguinte. Entendam que, para que eu atinja a pressão máxima na lei dos cossenos, eu preciso estar aqui em cima. E aqui em cima, a minha pressão, quando ela é máxima, quando o meu valor é máximo, o valor do cosseno é exatamente 1, porque a imagem da função cosseno, ela varia de menos 1 a 1, sendo menos 1 seu mínimo e 1 seu máximo. Beleza? Voltando para cá. Se essa daqui é a minha lei que representa a pressão máxima, presta atenção, ó. Se isso aqui representa a minha função máxima, e eu já sei o meu valor de A, que é 99, faz sentido eu dizer para vocês que tudo isso aqui precisa ser igual a 1? Ou seja, o cosseno de alguma coisa que eu ainda não conheço precisa ser 1 para que ela seja máxima. Então, se eu quero determinar o valor de B quando a pressão é máxima, isso aqui precisa ser 1. Então, por isso que vai ficar B vezes 1 igual a 120. E aí, através dessa análise, eu consigo determinar justamente quem é o valor de B, calculando resultado igual a 21. Então, nós já temos o valor de A e nós já temos o valor de B. Já dá para eliminar ó, essa aqui e essa aqui, ok? Agora, só falta a gente determinar justamente quem é esse valor do K que está aqui dentro. Esse K que está acompanhando o meu T. E aí, lembrem-se que quando a gente pega uma função seno ou cosseno, né? Eu tenho esses coeficientes já descritos lá na função para gente, onde esse A é A mesmo, esse B é B mesmo, mas esse K, ele é o C. E aí eu posso descobrir o valor de C através da fórmula do período, onde eu pego o período igualo a 2π e divido justamente pelo meu valor de C. Só que aí, nesse caso, eu preciso justamente saber quem é o meu período. Aí a gente vai voltar para aquilo que ele falou lá na questão. Um batimento é o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões. Eu sei que 90 batimentos acontecem em 1 minuto, ou seja, em 60 segundos, certo? Então, se eu não quero 90 batimentos, eu quero um batimento, que foi o descrito lá no meu texto. Esse batimento, ele vai demorar quantos segundos, tá? 90 batimentos demoram 60 segundos. Um batimento demora quanto? Então, fazendo a simplificação daqui, eu vou ficar com 9x igual a 6, x igual a 6 nonos. Simplificando por 3, o valor de x é justamente 2 terços. Ou seja, 2 terços de segundo, tá? Para que esse batimento aconteça, demora 2 terços. Aí, agora que nós temos justamente esse valor do período, eu vou isolar aqui para descobrir o valor de C. Deixa eu só colocar essa fórmula para cá para a gente poupar espaço. Então, vai ficar, ó, inicialmente, né? Período é igual a 2π sobre C. Isolando o C, ou seja, trocando de lado com o período, vai ficar 2π sobre P. O período é justamente 2 terços, né? Que nós acabamos de calcular. Aqui vai fazer meio pelos extremos. E aí vai ficar 2π vezes 3
E na parte de baixo vai ficar 2 vezes 1. Como é multiplicação, a gente pode cancelar esse 2 com esse 2 e o resultado vai ser justamente, 3π. Criei um símbolo novo aqui, ó. E o resultado vai ser justamente 3π. Logo, o nosso gabarito é a letra A, porque eu tenho agora que esse valorzinho de C é igual a 3π. Então, eu fico com 3π vezes T. E aí, o restante das incógnitas nós já sabíamos. 99 mais 21 cosseno de 3π vezes T. Por isso que o gabarito é letra A. Beleza? Muita atenção em relação à função seno e à função cosseno, tá? A função cosseno, ela já começa lá em cima e a função seno, ela parte daqui de baixo. Fechou? É isso aí, galera. Espero que tenha ficado claro, mas caso não tenham entendido, é só falar com a gente. Tchau, tchau e até a próxima.